Boa noite, pessoas, boa noite, senhores e senhoras, boa noite para vocês, bom dia ou boa tarde, depende do horário que vocês assistirão esse vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo que eu gostaria de trazer um determinado assunto, e o assunto é dois pontos. O que é política? Antes de eu começar, deixa aquele like maroto, curta o canal e tamo junto, tá? Então assim, o que é política, né? Antes de nós entrarmos aí, vamos fazer um roteirozinho histórico para a gente chegar até o que é a política no dia de hoje, de uma maneira fácil, didática e em curto tempo aqui, tá? Eu vou jogar informações. Claro que todas as coisas são muito mais complexas do que eu vou falar, mas em poucos minutos, gente, eu vou ter que resumir um resumo do resumo do resumo. Tudo bem? Beleza, vamos iniciar. Segundo o cristianismo, segundo o criacionismo na vertente cristã, tá? O homem ele foi criado de forma perfeita no Éden, e depois do Éden, como o homem caiu num sistema imperfeito, necessário se fez a utilização da fé. E a fé é crença religiosa, é crer em algo sobrenatural, em alguém superior. Esse alguém é Deus, beleza? Essa crença, a fé, ela é envolta de dogmas. O que são dogmas? Dogmas são verdades absolutas, tá? Então, por exemplo, um dogma, Deus é onipotente, isso é um dogma, é uma verdade absoluta que Deus ele é o todo-poderoso, ele é o criador do universo e tudo mais. Então, isso é dogma, tá? Então, só trouxe isso como exemplo, tudo bem? Joia. Mas a crença, ela se resume apenas na fé, na crença religiosa? Claro que não. A crença ela é muito mais ampla. A crença pode ser um monte de coisa. Por exemplo, eu posso crer em um determinado médico, cirurgião, tá? E aí eu me encontro enfermo, por exemplo, e eu opto por ter o tratamento, fazer ou realizar essa cirurgia nesse determinado médico, porque eu creio nele, que ele é o melhor por conta da sua boa fama. Significa que os demais colegas, né, de área desse médico com boa fama, significa que eles são inferiores? Às vezes não, às vezes tem algum médico que está no anonimato que maneja muito mais a arte da medicina do que esse médico que tem boa fama, mas por algum motivo ele ganhou boa fama e eu depositei a minha crença pessoal nessa boa fama e nesse doutor, tudo bem? Então isso é crença. A crença ela faz com que o homem tome decisões, muitas das vezes, nem sempre acertadas, mas porque ele creu naquilo ali, ele teve a crença naquilo, tudo bem? E a política, ela é pura crença. Então vamos colocar aqui, né? Inicialmente ela é pura crença, né? Claro que depois, para que você possa manter o povo na crença, né, você vai ter que cumprir o mínimo daquilo que você acordou não no verbo acordar, né, de despertar do sono, né, que você acordou no negócio, né, no acordo, né, tudo bem? Então naquilo que você acordou com os seus simpatizantes, vamos dizer assim, políticos, né? Que é aquelas pessoas que votaram em você. Então, o que é a política? A política, na minha definição pessoal, é o quão habilidoso você é de passar a sua ideia de maneira tal que ela possa mexer com a crença alheia, direcionando-a, tá, para si mesmo. Como o poder emana do povo, a partir do momento que você mexe com a crença do povo para si, então aquele poder que outrora estava na mão do povo, o povo passa para você também. E você tem mais poder. Isso é o poder político. É manejar a crença alheia para se ter o poder do povo. Entende isso? E detalhe, independe de grau de escolaridade. Prova disso, quero entrar aqui no mérito se o ex-presidente Lula ele foi um bom ou não um ex-presidente, tudo bem? Não é isso. Mas ele foi um bom político,
Um bom político no sentido de ter uma boa oratória e no poder de convencimento das pessoas, de mexer com a crença alheia. Ele fez de uma forma que para alguns chegou até uma questão extrema. As pessoas se encheram de dogma, que são verdades absolutas. Qual é a verdade absoluta? Que o Lula era honesto. De maneira que essas pessoas desacreditaram todas as demais autoridades, ou seja, as autoridades policiais e autoridades judiciárias que fizeram com que a Lava Jato acontecesse, né, autoridades do Ministério Público, desacreditaram todas essas autoridades para pôr a sua crença política em cima desses fatos e dizer, olha, o Lula é inocente, Lula livre, tudo bem? Enfim, cara, isso é só um exemplo. Tem pessoas que acreditam nisso, nós estamos numa democracia, você é livre para acreditar. Só estou explicando o que é ser político e o que é de fato a política. A política é mexer com crença alheia, tudo bem? De igual modo, existem pessoas que no dia de hoje, no presidente contemporâneo, o Jair Bolsonaro, tem pessoas que o que o Bolsonaro disser, as pessoas também acreditam piamente. O que é isso? É crença política, tudo bem? Então, são exemplos de crenças políticas. Então, de um lado, eu falei do Lula, agora falei do Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente em exercício e isso também acontece. Tudo bem? Então, eu acho que todos nós devemos manter a nossa crença o mais saudável possível. Opa, peraí, deixa eu olhar, deixa eu ver, deixa eu captar o que a outra pessoa está falando, deixa eu ver. Uma outra coisa. Quem movimenta também muito essa crença alheia é a mídia, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a grande mídia, ou parte da grande mídia, porque toda a mídia, nos dias de hoje, ela tem direcionamento político, ela não é imparcial, tá? E ela mexe com isso, ela sabe disso, tudo bem? Então aqui, senhores, o assunto era esse, o assunto era desmistificar o que é política. Então política mexe com a crença das pessoas, direciona a crença das pessoas e faz com que as pessoas possam estar, depois de crer, né, em determinado político, ela se fecha em dogmas. Aí o que é dogma? Dogma é verdade absoluta. E quem se fecha em dogmas põe a sua crença acima dos fatos. Então aquele ditado, contra fatos não há argumentos, para as pessoas que estão absurdamente crentes num determinado político ou naquelas ideias, ela não vai enxergar isso, tá? Ela põe a sua ideologia em cima dos fatos, tá? A ideologia dela se sobrepõe aos fatos, tudo bem? Então isso acontece, tá? A Alemanha nazista sofreu isso também. Num dado momento, você viu lá o que aconteceu, isso logo no início, pós Primeira Guerra Mundial. Lógico que teve vários fatores somados aí o poder de oratória que o Hitler tinha e tudo mais, e o poder de convencimento que levaram o povo alemão ao erro, ao engano, tudo bem? Isso em massa. E outra, independe de grau de escolaridade, lembre-se disso. Às vezes você tem um colega seu que é pós-doc e tudo mais, e tá lá dizendo que determinado político, tá, na verdade não falhou, não errou e tudo mais, e, enfim, quando você vê esse tipo de coisa, não é que ele é burro, não é que ele não está enxergando o fato, né? Às vezes o fato está na cara dele, mas ele está envolto de uma armadura chamada dogma naquela crença, e ele não consegue, tá? Isso é igual conversão, cara. Infelizmente, tipo, vai ficar com ele até num dado momento ele acordar e pum, aquilo ali ter saído, aquele manto, né, de crença sair dele e falar, opa, não, de fato é verdade. Caso contrário, ele vai ficar defendendo aquilo e ele faz daquilo uma cultuação, né, ele cultua, né, ele idolatra aquela determinada pessoa. Então a gente não pode deixar chegar nesses níveis, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Não existe um ser humano que não está sujeito a esse tipo de coisa, seja com um ou outro político, tá? Nós temos que ter cuidado para não idolatrar o político. A partir do momento que você chega a idolatrar o político, você já se revestiu de dogmas e você está crendo piamente em tudo que aquele político falar. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Se inscreva no canal. Falamos aqui hoje de política. E no próximo vídeo aí eu quero ver se eu trato dos assuntos contemporâneos aqui do Brasil. Vamos ver se vai dar tudo certo. Tamo junto. Valeu. Fui.